Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável. Você tem alguma dúvida sobre isso? Se sim, fica aqui com a gente. E para falar sobre esse tema tão importante, estamos aqui com o gastroenterologista, Dr. Eduardo Franca. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com você e trazer à tona um tema tão interessante e cada vez mais comum nesse mundo de mais estresse, que é a síndrome do intestino irritável. Doutor, para começar, o que é essa síndrome? A síndrome do intestino irritável é um estado de saúde, que isso pode ser temporário, não necessariamente você vai ter que conviver com isso, em que o próprio termo não diz do que se trata. Seria melhor dizendo síndrome do intestino sensível ou do aparelho digestivo sensível. E sensível no sentido de captar o estresse do ambiente, captar todo, eu diria, a sobrecarga que a civilização atual tem convivido com isso. E ela se traduz em manifestar-se sob vários diversos sintomas, desde sintomas digestivos altos relacionados ao próprio esôfago e estômago e principalmente no intestino. Doutor, e assim, porque normalmente as pessoas que têm um problema assim, intestinal confundem muito essa síndrome com a intolerância à lactose. Tem como fazer essa diferenciação? Excelente pergunta, porque sim, os sintomas não são específicos. Então, algumas doenças têm coincidência de queixas, distensão abdominal, alterações do ritmo do intestino, desde diarreia até mesmo a constipação, dor abdominal. E tudo isso pode se traduzir desde uma intolerância alimentar, sendo a lactose mais comum, mas a gente não pode abrir mão de intolerâncias como ao glúten, intolerâncias a alguns açúcares como a frutose e mesmo propriamente a síndrome. Daí a consulta com o especialista e alguns exames específicos que possam confirmar ou até diria afastar. E assim, em relação à síndrome do intestino irritável, o que é que pode vir a ocasionar? O estresse, uma alimentação inadequada? Isso. Na verdade, a síndrome ela se traduz por alterações principalmente dos neurohormônios relacionados ao estresse. Então, principalmente a adrenalina, ela faz com que a ritmicidade, a forma como o aparelho digestivo, em específico o intestino, mais o intestino grosso, trabalha e ele perde aquela cadência de contrair de forma sequenciada, muitas vezes alterando esse ritmo e traduzindo-se em sintomas, diarreia, prisão de ventre ou dor. A síndrome está por trás disso, sim, um estilo de vida em que você tem fatores que cada vez a gente pode olhar o homem ou a mulher produtiva do dia de hoje. Pouco sono, pouca atividade física, pouca dedicação ao horário das refeições, padrão alimentar de mais difícil digestão, obesidade e estresse de maneira geral. Doutor, e quando a paciente ela vai ao consultório e ela é assim diagnosticada com essa síndrome, quais são as recomendações que são passadas para ela nesse momento? Bom, deve-se evitar tão somente medicá-la no sentido do conforto, de aliviar aquela queixa e sim explicar o que é este estado. E uma consulta corriqueira muito rápida não consegue detectar. Então, aprofundar-se em saber como esta paciente ou este paciente tem seu dia a dia. Qual é o seu estilo de vida, quais são os seus medos, suas ansiedades, por que ela está entrando naquele estado. Se você não abordar isso e simplesmente aliviar o sintoma temporário, a síndrome ou perpetua-se ou muda de configuração, mas ela permanece em atividade. Eu tenho uma dúvida, assim, o corpo, ele não vai absorver direito os nutrientes quando a gente tem essa síndrome? Bom, esse aí seria mais o perfil das desabsorções, sim. Mas obviamente a síndrome pode apresentar-se com diarreias, e aí sim, por um trânsito acelerado, principalmente a absorção de água, mas algumas vitaminas, alguns ingredientes da sua alimentação podem não ter tido tempo de serem absorvidos. Então, após esse diagnóstico, também a pessoa vai ter que entender que tem que mudar a alimentação, né? Porque senão vai continuar e pode piorar em níveis assim, maiores a saúde, né? Sem dúvida, assim, até 40% a 45% das vezes, por exemplo, a síndrome do intestino irritável tem correlação com intolerância à lactose. Então, por isso essa dúvida que você pontuou muito bem,
E será que é uma coisa, será que é outra, ou são as duas coisas juntas? Mas entenda, a dieta rica em cafeína, em que você usa um estimulante, um excitante numa dose acima do normal, dieta rica em açúcares, aí entra o refrigerante, os doces, o sorvete, isso tudo sobrecarrega o trânsito. Dietas ricas em teor de gordura, que a digestão é mais lenta, tudo isso pode interferir e manifestar-se juntamente com a síndrome. Agredir o intestino, assim, o estômago, com tantas coisas ruins e se juntar, unir isso à síndrome, pode gerar um câncer do intestino, alguma coisa assim? Bom, tem um jargão popular que a gente diz, a síndrome do intestino irritável, ela maltrata, mas não mata, certo? Que é um medo, porque se você convive com dor, com desconforto, seu aparelho digestivo sinalizando cotidianamente a você que ele não está bem, isso gera um temor de algo mais sério. Obviamente, é necessário excluir outras doenças. Então, o diagnóstico da síndrome, muitas das vezes, se dá por exclusão de outras patologias, de outras doenças. Existem critérios chamados critérios de Roma, é uma reunião, na verdade, de especialistas no assunto, mundialmente feito, em que ele elenca critérios clínicos, interrogatório clínico, que possa configurar o paciente como portador da síndrome do intestino irritável. Mas você precisa afastar algumas outras doenças que podem estar ou caminhando paralelamente ou estarem obscuras por aí por trás. Doutor, é um fator genético? Não necessariamente. Apesar de, entenda que pessoas que convivem no mesmo ambiente acabam sendo submetidas ao mesmo estilo de vida, padrão alimentar, padrão psicoemocional, e ela acaba se repetindo dentro da família. E assim, logo no começo eu falou que a pessoa pode ter e deixar de ter, então isso significa que tem cura. Isso é uma outra abordagem interessante, porque as pessoas que padecem disso, elas já estão, por assim dizer, com os nervos à flor da pele. E aí, eu vou ter que conviver com isso o resto da vida? Não. Se você consegue corrigir os fatores que pesam disso, o fator alimentar, melhorar sua qualidade de sono, incrementar uma atividade física, ou mesmo aliviar o estresse quando você está relacionado a um desafio de vida, alguma coisa, essa síndrome pode nunca mais voltar. O importante é a gente não ser negligente com a nossa própria saúde, né? É se prevenir, é praticar exercício para ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Doutor, eu quero assim agradecer demais, o senhor foi muito importante abordar esse tema aqui com a gente no Buscando Saúde, e a gente espera que o senhor volte mais vezes com outros temas para o pessoal de casa ficar cada vez mais informado. Estarei sempre à disposição e parabenizo pelo interesse por um tema que, se você parar para ver, tem crescido a passos largos nos dias de hoje. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe e segue as nossas redes sociais, @drplay.tv.